Olá, paz e bem. Hoje, domingo, dia 3 de julho, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você a fazer a leitura orante da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios, para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração, a nossa mente de todos os pensamentos vãos, desordenados, estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos a solenidade dos grandes apóstolos São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja. Rezemos pela Igreja e pelo Papa. Que a palavra nos fortaleça para testemunharmos nossa fé a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, que deram a vida por Cristo e pelo Evangelho. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Qual questionamento Jesus dirige aos discípulos? Quais são as afirmações a respeito de Jesus? Para Simão Pedro, quem é Jesus? E qual missão Jesus confia a Pedro? O relato da profissão de fé de Pedro pertence à tríplice tradição. Jesus vai com seus discípulos em território pagão, Cesareia de Filipe. É Jesus quem toma a iniciativa de interrogar os discípulos: Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Não se trata de curiosidade. A resposta a tal pergunta situa a existência de cada um em solo firme ou não. O que eles dizem da opinião das pessoas coloca Jesus na linha profética. João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas que ressuscitou. No entanto, todos falam do passado. Não reconhecem em Jesus a realização da promessa. A pergunta segunda visa diretamente aos discípulos: E vós? A resposta de Pedro é clara: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Messias deixou então de ser apenas um título ou uma promessa para ter um rosto concreto, um rosto de Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré. A rocha sobre a qual a igreja está construída é essa fé de Pedro. A resposta de Pedro vem da acolhida em si da fé que Deus dá. O que o texto diz a você hoje? O Evangelho descreve o momento em que Jesus conferiu a Pedro o primado na igreja. Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Desde então, a sucessão a Pedro nunca se interrompeu. Francisco é o 267º sucessor de Pedro. Por isso hoje é chamado também o dia do Papa. Com São Pedro
celebramos a outra coluna da Igreja, São Paulo apóstolo, que foi o grande comunicador do Evangelho. Disse São Paulo na segunda carta a Timóteo: o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. A festa de São Pedro e São Paulo é a festa da Igreja, a festa do que a Igreja é chamada a viver e do que a Igreja é. A Igreja é testemunha do Cristo, testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, testemunha da vitória do Senhor sobre o mal e sobre a morte. Todos nós somos chamados a viver como testemunhas do Cristo ressuscitado, testemunhas de sua vitória, da qual todos somos, por graça de Deus, herdeiros. Somos chamados a viver desta fé, desta confiança como viveram Pedro e Paulo. Ao colocarmos num único dia a memória de Pedro e Paulo, que deram a vida por amor a Cristo e aos irmãos, celebramos a riqueza da diversidade da Igreja, tão diferentes um do outro, mas unidos no mesmo amor incondicional pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Um foi alcançado pelo olhar do Senhor às margens do mar da Galileia, o outro, Paulo, foi iluminado pelo Senhor no caminho de Damasco. Enquanto perseguia implacavelmente a Igreja, corpo de Cristo, uma luz tão intensa o alcançou que, num primeiro momento, o cegou, para que percebesse que seu passado sem o Senhor era uma grande cegueira, uma forte escuridão. Desse encontro com o ressuscitado que ele perseguia, passou a ter uma nova luz. Foi descortinado para ele o caminho da salvação. Não mais a Torá, mas o próprio Cristo. Enquanto Pedro estava na prisão, a Igreja permanecia unida na oração por ele, para que sua fé não desfalecesse. Devemos permanecer unidos na oração para que nossa fé não esmoreça diante da perseguição ou da morte. Era a oração da Igreja que sustentava Pedro. É a única forma de poder contar com a divina providência. É poder contar sempre com a comunidade, a Igreja. É a súplica da Igreja que sustenta a nossa fé. Esta fé inabalável de Pedro, sobre a qual nós estamos fundados, é que permitirá a Pedro reconhecer que foi o Senhor quem o tirou da prisão. Quem está na origem da libertação, seja lá qual for a prisão, é Deus sempre. É o Senhor qual uma luz que ilumina o nosso caminho para que possamos sair de todo aprisionamento que nos impede de ser testemunhas de Cristo. É esta mesma luz e força de Deus que sustentou Paulo, tantas vezes preso e perseguido e tantas vezes libertado da boca do leão. É nele que Paulo espera confiante: o Senhor me livrará de todo mal. Então, quem pode aprisionar a palavra de Deus? Quem pode arrancá-la de nós? Quem pode nos separar do amor de Cristo? A fé que nós recebemos dos apóstolos, nós a carregamos como um tesouro em vaso de argila. Que a nossa fé seja a nossa alegria. Amém. O que o texto leva a dizer a Deus? Celebrando a memória dos apóstolos Pedro e Paulo, supliquemos ao Senhor a missão da Igreja. Lembremos ainda de todas as iniciativas da Igreja para a evangelização dos povos. Ó São Paulo, mestre dos gentios, olhai com amor para a nossa pátria. Vosso coração dilatou-se para acolher a todos os povos no abraço da paz. Agora, no céu, o amor de Cristo vos leve a iluminar a todos com a luz do Evangelho e a estabelecer no mundo o reino do amor. Suscitai vocações, confortai os que anunciam o Evangelho e preparai as pessoas para que acolham o Cristo, Divino Mestre. Que o nosso povo encontre e reconheça sempre a Cristo como o caminho, verdade e vida. Busque o reino de Deus e trabalhe em sua realização, para que a sua luz resplandeça diante do mundo. Iluminai, animai e abençoai a todos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Qual apelo a palavra de Deus despertou em seu coração? E o que você se propõe a viver hoje? Como pretende atingir esse propósito? Como disse São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um domingo muito abençoado e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.